Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos no YouTube desde 2010, portanto há 13 anos aqui no YouTube. Estamos em 2023 agora. Por favor, se inscreva, estamos com mais de 3 milhões de inscritos, tá bom? E hoje o que a gente vai ver? Vamos ver um exemplo aqui de que? De multiplicação de radicais com índices diferentes. O que a gente tem que fazer na multiplicação de radicais com índices diferentes, tá bom? E se você der uma olhada aqui, ó, nós temos aqui um radical multiplicado por outro radical, tá ok? Multiplicação de radicais com índices diferentes, ó. Índice é esse número que vai aqui, índice, índice, tá bom? Então aqui nós temos raiz quinta de 2 multiplicado por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, tá bom? Raiz cúbica temos um 3 aqui, ó, tá? Então a primeira dica que eu dou aos senhores é o seguinte: não pode haver multiplicação de radicais com os índices diferentes. Não pode haver multiplicação de radicais com índices diferentes. Não pode. Os índices têm que ser iguais, para daí sim, os dois radicais, no caso aqui, você transforma em um único radical, porque os índices vão ser iguais, que a gente vai fazer aqui, e aí você resolve a multiplicação dentro do único radical que vai existir. Então o primeiro passo é deixar os dois índices dos dois radicais iguais. E aí os dois viram um só e a gente termina a continha de multiplicação dentro desse único que vai existir. O primeiro passo aqui é encontrar o mínimo múltiplo comum entre 5 e 3. E o que a gente precisa fazer para deixar os dois índices iguais? Ou seja, encontrar um número que substitua esses dois números aqui, ó, esses dois índices. Pessoal, todos os números diferentes possuem números que substituem os dois. Um único número consegue substituir dois números. E como que a gente faz para conseguir substituir dois números? É só tirar o mínimo múltiplo comum dos números que você quer. Sempre que você quiser substituir dois ou mais números por um único número, basta tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC. Como nós queremos deixar esses dois índices iguais, nós vamos encontrar o MMC, ou seja, um número que substitui os dois e vira um único número. Então vamos tirar o MMC de 5 e 3. Vamos colocar aqui, ó, MMC de 5 e 3. Traço uma reta na vertical. E eu já vou dar uma dica para os senhores. Sempre que for encontrar o MMC de números primos, nós já temos aula sobre números primos, e temos aula sobre MMC também, tá? Sempre que formos encontrar o MMC entre números primos, é muito fácil, guarda essa dica aí. Basta multiplicar os dois, 5 vezes 3, que é igual a 15. Ou 3 vezes 5 é igual a 15. Então o MMC de números primos é a multiplicação dos dois. Então nós já temos o valor que vai substituir esses dois índices aqui, ó, esses dois números. Qual que é ele? É 15, é o MMC entre 5 e 3. Mas vamos fazer aqui só para você ver como que acontece se por acaso fosse outros números. Então vamos lá. A gente sempre começa com números primos, comece pelo 2. Se der para dividir por 2, você coloca aqui. Se não, você tenta por 3 ou por 5. É sempre números primos aqui, tá? Dá para dividir por 2? Não, porque temos dois números ímpares, dois números primos aqui, né? Então não dá por 2. Dá por 3? Sim, porque temos um 3 aqui. Então agora você coloca o 3 aqui, ó. Tá bom? O objetivo é chegar ao número 1 nessas duas colunas aqui, ó. Aqui embaixo. Então vamos lá. 5 não dá para dividir por 3, então repete ele aqui, porque 5 é o número primo, né? Repete ele aqui, repete a vírgula. E 3 dividido por 3 é 1. Por que, Marcos? Porque 1 vezes 3 é 3. Nós já terminamos aqui a coluna do 3, ó, chegou o número 1, agora falta do 5. Aí você se pergunta, ainda dá para dividir por 3? Posso colocar um 3 aqui? Vamos ver. Não dá, porque temos 5 e 1. Então agora você vai para o próximo número primo existente, que é o 5. Dá para dividir por 5? Sim, ó, o 5 aqui. Então agora você coloca o 5 aqui, ó. E aí sim, 5 dividido por 5 é 1. Por que, Marcos? Porque 1 vezes 5 é 5. Pronto, terminamos aqui
coloca a vírgula, e aqui já havia terminado, não precisa fazer nada, é só repetir aqui. Chegando ao número 1 aqui, já estamos terminando de encontrar o MMC. Qual que é o próximo passo aqui? É você multiplicar esses dois números primos aqui, ó. 3 vezes 5 é igual a 15, da forma que eu já havia dito aos senhores. O que é o 15? É a multiplicação de 5 vezes 3. Sempre que for encontrar o MMC de números primos, basta multiplicar os dois. 5 vezes 3, 15, ó. Tá? Esse modelinho aqui é para quando for outros números, tá bom? Então 5 vezes 3 é 15. Quem que é 15? 15 é o número que vai substituir esses dois números, nesses dois radicais, é 15. Então a gente vem aqui, copia novamente os radicais, olha que interessante. No lugar do 5 agora é o 15, porque é o MMC entre 5 e 3. Esse aqui se chama radicando, você copia também sempre, Aí vem o sinal de multiplicação, né? Aí vamos copiar o radical aqui novamente, o símbolo aqui se chama radical, tá? E agora no lugar do 3 você vai colocar o MMC, que é o 15, que vai substituir o 5 e o 3, é o MMC entre os dois. É o número que substitui aqueles dois números lá, olha que interessante, nesse caso é 15. Porque o MMC entre 5 e 3 é 15, é só multiplicar 5 vezes 3 que é 15. E o radicando você copia aqui, só que toma cuidado com o expoente, é só o radicando que você copia. O expoente sempre vai mudar para este caso. Em multiplicação de radicais com índices diferentes, você vai colocar aqui o novo valor do índice, o novo número, para este caso é 15, que vai substituir os dois. Sempre copia o radicando, que é esse número aqui de dentro, mas não copia o expoente dele, ó. No caso aqui, quando não há nada, o expoente é 1 sempre. Você não copia ele aqui. E lá a mesma coisa, você vai copiar o radicando aqui e não copia o expoente. Por quê, Marcos? Porque nós vamos fazer uma modificação aqui no expoente, que é obrigatório na multiplicação ou na divisão de radicais com índices diferentes, você tem que fazer assim. Cuidado, não copie o expoente, nunca copie o expoente. Agora a gente vai trabalhar isso aí, tá ok? Então vamos lá. Para a gente modificar o expoente aqui, você tem que analisar isso aqui primeiro, ó. Novamente, para modificar o expoente que vai aqui, você tem que analisar isso aqui primeiro, ó, os índices. Para a gente passar de 5 para 15, foi multiplicado por quanto? Para a gente passar de 5 para 15, foi multiplicado por quanto? 5 vezes quanto vai te dar 15? 5 vezes 3. Ok? Novamente, para passar de 5 para 15, foi multiplicado este índice por quanto? Foi multiplicado por 3. 5 vezes 3 deu 15. Agora você vem aqui no expoente do radicando, no expoente dele, e você vai fazer o seguinte. Para colocar o novo expoente aqui, você vai verificar. Deste para este foi multiplicado por quanto? Por 3. Então você vai pegar o expoente, multiplicar por 3 também e vai colocar o novo valor do expoente aqui, ó. Então nós vamos multiplicar esse expoente, que vai gerar um novo expoente do radicando, por 3 também, que é obrigatório ser multiplicado pelo mesmo número. Se aqui foi por 3, que deu 15, aqui tem que ser por 3 também, que vai dar 1 vezes 3 é 3. Qualquer coisa multiplicado por 1 é ele mesmo. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 1 é 3. Pronto, então aqui nós temos agora um novo radical, com radicando igual, né? No entanto, o índice agora é 15. E o expoente do radicando era 1 e agora passou para 3. Quando não há nada aqui, temos o número 1, tá? Não esquece. Quando não há nada aqui, nós temos o número 2. Diferente daqui, ó. Se não tiver nada aqui, tem o número 2. No caso aqui, nós temos. E lembrando que nós já temos essa aulinha aqui também, de transformar radicais com índices diferentes em radicais com índices iguais. Já temos aqui, tá? Vamos lá, vamos analisar esse novo radical aqui agora. Para a gente transformar esse expoente no novo expoente, você tem que analisar isso aqui primeiro. De 3 para passar para 15 foi multiplicado por quanto? 3 vezes 5, que te dá 15.
Então 3 foi multiplicado por 5, ó, foi multiplicado por 5 que te deu 15, diferente daquele que foi multiplicado por 3, aqui foi multiplicado por 5, porque 3 vezes 5 é 15. Então agora você vem no expoente e vamos gerar um novo expoente para cá, utilizando o mesmo número, multiplicando esse expoente pelo mesmo número. 2 vezes 5, né? Vamos colocar aqui, ó, vezes 5 para a gente não esquecer. 2 vezes 5 é igual a 10, olha que diferente. Aqui no caso deu 3 e aqui deu 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Pronto, então vamos colocar esses dois novos radicais com índices iguais aqui embaixo só para a gente analisar. Então será, copia o radical, o novo índice agora é 15, copia o radicando com o novo expoente que agora é 3, opa, né? O expoente era 1, agora é 3, o índice era 5, agora é 15, só estou copiando aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Multiplicado, abre o novo radical daquele, né? O índice era 3, agora é 15, o radicando continua, e o expoente era 2, agora é 10. Então, índice 15, radicais com índices iguais você pode multiplicar. Se não forem iguais, não pode multiplicar, tá bom? Então, agora nós temos aqui o radicando que continua sendo 2, que havia lá em cima, só que agora o expoente mudou para 10. Olha que interessante. Então, é assim que se faz a multiplicação ou divisão ou comparação de radicais, que são raízes, né? Com índices diferentes. Você iguala os índices e aí agora você pode fazer a multiplicação, porque os índices agora são o mesmo. E o mais interessante é que quando eles são o mesmo índice, o radical aqui ó, possui o mesmo índice, os dois, você pode transformar os dois em um único radical. Olha que interessante, ó. Por quê? Porque os índices são iguais. Já que eles são iguais, então pode haver apenas um aqui, ó. Não há problema nenhum. Só existe um radical, porque os dois aqui, ó, são iguais, então vai haver apenas um radical. Só que a multiplicação vai ser feita aqui dentro, ó, do radicando com os expoentes, ó. Então será 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo, né? No caso aqui nós estamos multiplicando, então aqui será 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, olha que interessante. Tá? Então os dois radicais com índices iguais se transformaram em apenas um radical com o mesmo índice, porque eles são iguais. E aí a multiplicação você coloca aqui dentro e multiplica os dois radicandos com seus respectivos expoentes, ó. Tá? 2 a 10 vezes 2 ao cubo, aqui está. Ok, então agora a gente pode resolver o que está aqui dentro, ó, sem problema nenhum. O que nós temos? Uma multiplicação de duas potências. Marcos, o que é potência? Potência é quando você tem um número que é chamado de base e um expoente. Base, expoente. Então é uma potência multiplicada por outra potência. Multiplicação de potências. E como que você resolve a multiplicação de duas potências, base e expoente? Bom, as bases são iguais, é muito fácil. É só copiar a base e somar os expoentes. Soma 3 mais 10. Então vamos fazer aqui embaixo. Vamos fazer o radical com o índice 15 que nós encontramos, que é o MMC entre 3 e 5, né? Então coloca aqui o índice, que agora é 15. Multiplicação de potências com bases iguais, já que elas são iguais, você conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 10, olha que interessante. Tá ok? Multiplicação de potências com bases iguais, copia a base e soma os expoentes, 3 mais 10. E agora vamos resolver essa adição aqui, tá? Marcos, eu preciso fazer passo a passo assim igual a você? Não. Não perca tempo com essas coisinhas aqui. Eu estou lecionando, eu estou ensinando. Ensinando tem que ser direitinho. Mas se você tiver facilidade, não perca tempo. Pule algumas etapas. Por exemplo, você não precisava fazer isso aqui não. Eu já poderia colocar 2 elevado a 13. Que é o que eu vou fazer aqui, tá? Quando está resolvendo prova, tempo é muito importante. Só preste bastante atenção para não errar, tá? Então agora vamos copiar o índice novamente. Aliás, o radical com o índice, né? 15.
E resolver aqui o expoente, 3 mais 10 é igual a 13, copio radicando. 3 mais 10 é igual a 13, pronto. E agora, Marcos, onde que a gente vai? Temos aqui um novo radical com 15, né? 3 mais 10, 13. E agora, Marcos? Bom, agora o professor ele não vai exigir que você faça mais nada. Por quê, Marcos? Porque o índice é muito grande, é um número enorme, né? Que é a raiz 15ª, né? A raiz com índice 15 e 2 elevado a 13, um número enorme também. Então, normalmente o professor não pede para você fazer mais nada. Só que eu lembrei de uma coisa agora, olha que interessante. Se por acaso num concurso público tiver, vamos supor, eu vou colocar aqui umas 3 respostas para vocês. Letra A. Se tiver a resposta assim, ó, por exemplo, 2 elevado a 15 sobre 13. Isso você pode encontrar por aí, fiquem atentos com isso aí, ó. 2 elevado a 15 sobre 13, para você escolher a resposta. E o outro eu vou colocar aqui, deixa eu ver o que eu vou colocar. 4 elevado a 13 sobre 15. E se a outra opção for, não vai ser nenhuma dessas, ó, aqui já terminou. Mas e se a outra opção, a terceira opção aqui for, por exemplo, 2 elevado a 13 sobre 15. E agora, Marcos, como que eu resolvo isso aí? Eu cheguei ao final aqui, não dá para fazer mais nada, porque o expoente do radicando é muito grande e o índice do radical também é muito grande. E eu não tenho nenhuma resposta. Bom, uma coisa que você tem que saber é o seguinte, ó. Vamos fechar aqui para não embolar. Quando você tem aqui um radical, por exemplo, a raiz quadrada não precisa colocar um 2 aqui, mas eu vou colocar só para a gente se localizar. Quando não há nada aqui tem um 2. Raiz quadrada de, por exemplo, de 3. Olha que interessante, raiz quadrada de 3. Isso aqui, toda raiz, você pode transformar, não só a raiz quadrada, qualquer raiz enésima, né? Toda raiz você pode transformar em uma potência. Isso aqui é uma potência, ó, base e um expoente. Base e expoente, base e expoente, 3 potências. Tá certo que o expoente é uma fração, né? Mas não deixa de ser um expoente, então é uma potência, potência e potência. Como que eu transformo uma raiz qualquer em uma potência? O que você faz? Vamos transformar em potência. Você pega o radicando, que é o 3, coloca aqui, estamos transformando numa potência. E aí você analisa o seguinte, qual que é o expoente do radicando? O expoente aqui, quando não há nada aqui, nós temos o número 1, sempre, né? Então, para a gente transformar em uma potência, agora vamos pegar esses dois números, o expoente e o índice, e transformar numa fração igual àquela, do mesmo jeito daquelas. O que você faz? Analisa aqui, ó. Vai ser uma fraçãozinha, vamos colocar aqui já o tracinho da fração, tá? Então, ó, quem está na sombra, faça de conta que eu crio aqui uma casinha. Quem está na sombra vai para o sol. Então vai ficar no sol aqui o número 1 que estava na sombra, que estava na parte de baixo. E quem está no sol vem para a sombra, tá aqui, ó. Olha que legal. Então nós transformamos uma raiz enésima, né, pode ser qualquer raiz, não precisa ser só quadrada, em uma potência de base expoente. 3, ó, raiz quadrada de 3 elevado a 1, né? É a mesma coisa que 3 elevado a meio. Isso aqui você tem que saber, é bom você guardar isso. Então agora, já que você já sabe disso, vamos fazer aqui, ó. Bom, para a gente transformar uma raiz enésima em uma potência, o que a gente faz? Copia o radicando no caso é 2, opa, aqui tem 2 e lá também tem 2, então esse aqui está fora. Esse aqui já não serve. Né? O radicando é 2, olha lá, copiamos o radicando, tá? Sempre assim. Então é um daqueles dois lá. E aí você vem, vamos no expoente, então vai ser um desses dois, né? Vem no expoente então. Quem está na sombra vai para o sol. Opa, 13 ali, ó. E quem está no sol vem para a sombra. Pronto. Então vai dar 2 elevado a 13 sobre 15. 2 elevado a 13 sobre 15. Então essa aqui. Marcos, por que não pode ser aquele? Vamos analisar. Copia o radicando, tá lá. Quem está na sombra vai para o sol. Opa, lá é 15, ó. Já está errado. Quem está na sombra aqui ficou na sombra lá. Não dá.
Quem está no Sol ficou no Sol lá, não dá, também está fora. Então a resposta é esse aqui, ó. Então a nossa resposta é 2 elevado a 13 sobre 15. De que, Marcos? Essa é a resposta de que? O resultado final de que? É a resposta final da multiplicação entre raiz quinta de 2, no caso elevado a 1, né? No caso era só um 2. A multiplicação de raiz quinta de 2 por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Qual que é a resposta dessa multiplicação? Pode ser esse aqui e pode ser aquele ali também, porque todo radical é uma potência. Então esse radical também é uma potência. Tudo bem, pessoal? Então, se você gostou, por gentileza, clique no joinha, se inscreva, deixe um comentário. Marcos Aba Matemática há 13 anos aqui no YouTube, desde 2010. Um abraço e até a próxima.